Som, agora sim. Temos um artigo no boletim. Todo mundo pegou o boletim desse final de semana? Quem não pegou, acho que deve ter algum, ainda tem algum, Carlinhos? Tem um pequeno artigo aí, no lugar das perguntas que costumeiramente fazemos. E nós queremos ler, porque resume um pouquinho esse momento que temos vivido na EBD. Vou ler o artigo que está aí. Queridos irmãos, temos usado a EBD já há alguns domingos para apresentarmos novas resoluções sobre temas super importantes, tanto para nossas vidas particulares, quanto como igreja. E certamente a resolução sobre família, que temos apresentado já há alguns domingos, é a principal delas. Quando falamos sobre família, temos oferecido nossas convicções. Mais do que propor uma outra leitura sobre temas tão conhecidos e debatidos por todos, mais do que sugerir uma profunda reflexão sobre nossos relacionamentos familiares, nós temos oferecido nossas convicções. Não temos nos aplicado a classificar pecados, nem pessoas, não temos nos dedicado a exercer juízo humano sobre os homens, sobre nós mesmos. Não temos incentivado e não iremos ministrar pecado. Temos apenas oferecido nossas convicções. Fazemos isso movidos pelo profundo desejo de promover e ministrar graça, misericórdia e amor em um ambiente de acolhimento e aceitação de quem já foi acolhido e aceito por Jesus. Sem adaptar, diminuir, contextualizar ou negar o padrão de Deus revelado no princípio e repetido e aplicado em toda a revelação de Deus. Não temos a intenção e não vamos oferecer um conjunto de regras comportamentais e exteriores do que se deve ou não fazer, de certo e de errado. Iremos sim, incansavelmente, a tempo e fora de tempo, quando oportuno e quando não for oportuno, pregar, ministrar e ensinar o caminho de Deus para quem quiser trilhar esse percurso, que é o caminho de Deus. Faremos isso na companhia de quem já trilhou esse caminho, Jesus Cristo, e no poder de quem Ele nos enviou, o seu Santo Espírito. Convidamos a todos que venham conosco nessa jornada. É um convite, é um chamamento. Temos vivido um momento singular como igreja e temos a oportunidade única. Outros que passaram por aqui não tiveram essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade única e singular de usar esse tempo oportuno para rediscutirmos e revermos temas super importantes. E aqui é um convite, esse artigo é um convite que os irmãos estejam conosco nessa empreitada que vai dar muito certo. Ok? Amém? Alguém gostaria de dar alguma palavra, fazer alguma pergunta sobre essa nossa tentativa de explicar o que estamos fazendo e do que pretendemos fazer? Nós não estamos querendo inventar a roda, pelo contrário, estamos tentando olhar para aquilo que já foi dito e com muita honestidade lidar com o texto bíblico de maneira honesta, fiel, sincera e prática para a vida da igreja. Então, é um desafio. Muitos dos temas que temos tratado aqui são, como eu diria, vespeiros, em muitos contextos, né? Casamento, divórcio, novo casamento, solteirice, filhos que não se casam, infertilidade, abuso, enfim, aborto. Todos esses assuntos são assuntos que, se você ligar a televisão, procurar no YouTube, livros evangélicos, autores, pastores, todo mundo fala alguma coisa. E muitas vezes nós nos calamos e aceitamos o que todo mundo fala e preferimos ficar com um ou outro.
e nós acabamos construindo um pensamento individual. Então, cada um pensa de um jeito a respeito desses temas. Nós precisamos ser honestos com os textos bíblicos e estamos tentando chegar em alguns princípios que todos percebem que estão claros na Bíblia. Desses princípios que são claros, nós vamos, a partir deles, construir uma visão de família, de casamento, de criação de filhos. Mas nós precisamos ter um terreno, um solo firme. E é isso que a gente está tentando descobrir. Estamos tentando tirar todas as coisas que não são fundamento da palavra de Deus e descobrir o que é fundamento, o que Deus disse. A partir disso a gente constrói. Vamos ter problemas? Claro que vamos. Nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo em que o pecado afeta todas as coisas. Mas nós precisamos tentar descobrir quais são os pilares desses assuntos. Por isso é mexer em vespeiro, né? É mexer em questões que falam ao nosso coração, coisas que sempre acreditamos, que trouxemos conosco, que fundamentamos nossas famílias. E não é fácil mexer em convicções. Não é fácil, mas precisamos fazer isso. Deus nos chama a pensar. Deus nos deu um livro. Deus nos deu competência para pensar. Ele nos deu o seu espírito. Então nós temos de pensar biblicamente. Temos que agir biblicamente. E é isso que nós temos tentado fazer nessa série de aulas. Então, depois de dito isso, eu gostaria de abrir para alguém que queira fazer algum comentário, tem alguma pergunta sobre o que nós colocamos aqui nesse artigo pequeno, né? Porque aí, a partir disso aqui, a gente vai continuar construindo sobre família. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, pode se manifestar, tem total liberdade de fazer isso. O Tessinho? Mais um comentário e, no mesmo instante, uma pergunta. Sobre o assunto da semana passada, quando se tratou de uma pessoa sobre o casamento, quando ela passa a morar junto, diante de Deus já está casado. Tá, até aí eu compreendi e eu entendi, mas ficou algumas perguntas e comentário que eu ouvi até em casa, eu com a minha esposa, nós conversando. Sobre o casamento civil. Na Bíblia, ela não está falando sobre o casamento civil, mas a pergunta estava no ar: se uma pessoa está morando junto, é necessário ela casar? Então eu queria uma explicação, porque eu tentei fazer uma colocação para agir assim. Eu fui totalmente para um outro sentido, para um outro lado. Eu falei, na Bíblia, ela não está falando que para mim dirigir, eu preciso ter habilitação. Mas se eu dirigir sem habilitação, eu estou indo contra a lei do homem. E por eu não estar em obediência, em algum sentido eu estou pecando. O que eu queria falar era que, no sentido que foi perguntado, se chegar alguém aqui que está morando junto, vocês vão aceitar? Sim, a pergunta foi, vão aceitar, mas o que eu queria deixar claro, vocês vão aconselhar que essa pessoa deve casar no casamento civil, porque é para cumprir a lei do homem. A Bíblia manda a gente ler, a gente cumprir a lei do homem enquanto nós não estamos pecando contra Deus. Vocês vão permitir que ela faça essa escolha. Se eu quiser casar, eu caso, ou se eu não quiser casar, eu não caso, ou vocês vão aconselhar, vocês devem casar. Só isso para mim ter uma noção melhor e deixar mais claro para algumas pessoas que ficaram com essa dúvida. Eu não vou responder agora ainda, mas a gente vai responder hoje. E eu vou explicar por que não agora ainda. Nós vamos provavelmente hoje encerrar, não tem muita coisa para oferecer de princípios bíblicos sobre casamento. Tudo já foi dado. A gente vai citar uma outra passagem apenas. A gente vai relembrar hoje o que já dissemos, então deixar bem claro, pelo menos pontualmente, as coisas que dissemos. E esse tipo de pergunta
vai ser respondida hoje. Então a pergunta do José é um casal que mora junto, que diante de Deus está casado, se chegar na igreja, o que nós vamos fazer? Nós queremos lidar com alguns temas que são fenômenos, né? Coisas que acontecem, que não deveriam acontecer, mas acontecem por causa do pecado, se aparecerem na igreja, assim, casos assim, ou se surgirem de dentro da igreja, casos assim. Então, eu creio que essa aula vai ser bem prática, porque nós vamos pensar em várias circunstâncias. Claro que vamos tentar fazer isso, né? Então, nós vamos chegar nesse ponto, falaremos o que celebramos. Então nós vamos repetir aquilo que nós celebramos, aquilo que nós nos alegramos, aquilo que nós incentivamos que a igreja faça. É aquilo que claramente está na Escritura. Segundo, nós vamos deixar claro o que nós reprovamos. O reprovar não é, a gente vai tolerar, a pessoa pode viver aqui dentro entre nós, se considerando irmão, mas a gente discorda disso. Não, o que nós reprovamos é claramente uma desobediência à palavra de Deus. E nós não vamos passar a mão em pecado. Nós vamos confrontar o pecado e exigir que haja arrependimento. E, em terceiro lugar, o que nós vamos tolerar, que não é nenhum e nem outro. Nós reconhecemos que não é o padrão de Deus, mas reconhecemos que também não é uma clara desobediência à Escritura, porque há arrependimento e uma tentativa de fazer a vontade de Deus. O tolerar significa nós aceitamos, mas não reconhecemos como caminho de Deus. Isso é caminho de homem. E é bom que isso fique claro. E dentro desses 3 tópicos, vocês vão perceber o que é padrão de Deus, o que é caminho do homem, e aquilo que era caminho do homem, mas está tentando vir para o caminho de Deus, que é o que a gente vai tentar tolerar, aceitar de alguma maneira. Tá? Então, vamos tentar tratar de todos os temas que surgirem, tá, Zé? Essa aula vai ser a aula de não fugir das vespas. Tudo bem? Então esse tipo de pergunta já está anotada aqui. A pergunta do Zé nós vamos responder logo logo. Mais alguém? A Regina? Eu queria perguntar e ouvir de vocês aqui, só para mim ficar bem claro e tirar minha dúvida. Quando vocês falam aqui no comecinho, quando falamos sobre famílias, tem oferecido nossas convicções. Aí depois aqui mais embaixo, temos oferecido nossas convicções. Aí mais no finalzinho, temos apenas oferecido nossas convicções. Aí eu quero perguntar, convicções bíblicas, né? Para ficar claro. Sim, convicções bíblica. Achei que tivesse implícito. Talvez devêssemos ter colocado isso, mas imaginamos que estaria implícito aí. Quando falamos sobre família, nós nos pautamos sobre as Escrituras. Não tem texto em cultura alguma que regule casamento ou que dê origem sobre casamento. O único texto que temos sobre casamento são as Escrituras, é a Bíblia. Não tem cultura nenhuma, em religião nenhuma, em nenhum lugar, em nenhum tempo, nenhum texto sobre casamento, só na Bíblia. Então, imaginamos que estivesse implícito aí. Mas a ideia foi que não estamos assim, brincando de inventar ou enfeitar o pavão. Não é isso. A gente tem absoluta convicção da leitura que fazemos do texto, que é uma leitura honesta, coerente, humilde também, mas honesta e coerente. Honesta e coerente. Temos absoluta convicção disso. E pode parecer diferente num primeiro momento. 2 cambalhotas depois não é tão diferente assim. Não é tão diferente assim. As convicções que temos e que temos agora a oportunidade de passarmos não são novidade. Está tudo aí no texto, está claro no texto. É de clareza solar. É só a gente abrir mão um pouquinho
dos dogmas, abrir mão um pouquinho das crenças que abraçamos com tanta sinceridade e devoção durante tanto tempo, e nos aplicarmos à leitura do texto mais zerado possível, e vai estar lá. Essas convicções estão lá no texto, é uma leitura simples do texto. O que muda um pouquinho é que não estamos querendo dizer que é vontade de Deus ou que não é vontade de Deus. Eu acho que o que muda um pouquinho é isso. A gente estava muito acostumado a dizer isso é vontade de Deus, o que não é vontade de Deus, fazer isso é vontade de Deus, fazer aquilo é vontade de Deus. O que está claramente dito como vontade de Deus, é caminho de Deus. É a expressão que temos usado, é caminho de Deus. O que não é claramente o caminho de Deus, pelo contrário, é claramente um caminho do homem, trilhado pela cultura, trilhado pela contextualização. Nós vamos dizer assim, bom, você pode até decidir entre A, entre B, só não diga que é vontade de Deus, porque não é vontade de Deus. Então, quando falamos sobre nossas convicções, estamos falando sobre isso, que temos convicção, temos a crença de que essa leitura que temos feita, as resoluções que temos apresentadas, elas são não só bíblicas, mas são antigas e estão aí no texto desde sempre. Desde sempre. Carlinhos também? Eu só queria falar que quando eu li aqui o boletim hoje de manhã, até falei com a Erika, eu tinha comentado com ela essa semana sobre isso aqui, sobre um público maior na igreja para estar ouvindo essas coisas, entendeu? Porque como o culto é de manhã, eu até falei com ela, esse culto seria legal se fosse à noite, por ter mais gente, para ouvir o que vocês estão propondo, que está aqui. Vocês estão propondo coisas novas, entendeu? E de manhã até comentei com ela brincando que é sempre os mesmos gatos pingados. É um número pequeno. Hoje está um número maior até. E também uma coisa que eu achei legal aqui é que vocês deixou bem claro aqui, igual a Regina frisou aqui, que vocês deixou claro que é as suas convicções. Vocês estão passando para nós as suas convicções. Igual aquele dia eu questionei sobre outros pastores de ter outras convicções. Só que vocês estão expondo essas convicções para nós e cabe a nós aceitar ou não. Porque vocês estão deixando claro aqui que no finalzinho aqui, que o que vocês estão declarando aqui que é o caminho de Deus aqui no final. Para trilhar junto o caminho de Deus, baseado nas suas convicções. Aí eu já deixo uma pergunta no ar. Vocês estão propondo isso para a gente. Aí está aqui, seguir o caminho de Deus. E se a gente aprender uma coisa com outro pastor, e como é que ficou o caminho dele? Se eu estou trilhando um caminho até hoje, graças a Deus, eu tenho a minha fé, a minha certeza da salvação, baseado na convicção que eu tenho, que eu aprendi até hoje. Eu sei o que é certo e o que é errado perante Deus, eu sei o que é o caminho do homem, eu sei o que é o caminho de Deus. Eu estou ouvindo o que vocês estão falando, e eu deixo essa pergunta no ar, entendeu? Vocês estão propondo o caminho que é certo agora. E isso até pegou mal, só a última coisa a relatar aqui, que agora vocês deixou claro que vocês estão expondo as suas convicções, que quando vocês começaram a falar, eu até comentei com o irmão aqui que do jeito que vocês começaram, vocês... igual o pastor falou, generalizou, a palavra é essa. Acho que vocês começaram de um jeito assim, arregaçando. Agora não, agora vocês estão falando que vocês estão... as suas convicções, agora a coisa está mudando. Mas eu quero que vocês me respondam agora sobre o caminho de vocês, que vocês estão propondo aqui, que é o caminho certo, e o caminho que eu aprendi a trilhar até hoje, que eu creio também que é o caminho certo, entendeu? Baseado na palavra de Deus. Bom, a gente tem apresentado conteúdo. Nós falamos no começo do ano que não temos um jugo nosso para pôr sobre a igreja. Isso ficou muito claro. Falamos isso mais no começo quando voltamos. Não temos um jugo nosso. Não temos uma palavra que seja nossa, uma palavra de autoridade, uma palavra do presbitério, de mando, de desmando. Não temos isso. Não temos um jugo nosso. O que a gente tem apresentado é o que está claramente
verbalmente descrito no texto bíblico. Tem uma frase de Martinho Lutero que é muito legal, eu particularmente gosto muito. Lutero disse assim: se Deus jogar alfinetes no chão e me mandar agachar e pegar os alfinetes, eu agacho e pego os alfinetes, mas eu não me agacho para pegar nenhum alfinete que os homens jogaram no chão. Eu gosto dessa frase. Os outros pastores que passaram por aqui, pastores que têm aí por fora, que são sinceros e que são crentes de verdade e que se aplicam em pastorear suas igrejas com dedicação ao Senhor, eles pastoreiam as igrejas que Deus colocou sobre eles. Não me preocupa o que eles ensinam lá. Não me preocupa. Não me preocupa o que a literatura sobre teologia sistemática diz. Não me interessa essas coisas. Realmente não me interessa. Não classificamos os nossos irmãos aqui. Não ministramos pecado sobre os nossos irmãos aqui. Por que iríamos classificar outros pastores que nem daqui são? Por que vamos nos aplicar em avaliar o ensino de outros pastores que nem daqui são? Bom, o nosso povo é esse aqui. Nós fazemos parte da igreja aqui do Jardim Imperial. Nós nos debruçamos sobre as Escrituras aqui. Nós tiramos nossas convicções da Bíblia aqui. E caminhamos junto, um passinho de cada vez, todos juntos. Outros pastores dizem coisas diferentes. Bom, dizem, mas e daí? E daí? Nós abrimos o texto e expomos o texto e tentamos ser fiel ao texto. Quando o Carlinhos diz assim: vocês estão passando as convicções de vocês. Mais ou menos. Essas convicções são com bases bíblicas, é isso que vocês estão querendo dizer no caso, né? Se não ficou claro até agora, temos que admitir fracasso aqui. Se não ficou claro até agora, acho que já estamos falando há quase 2 meses. Se não ficou claro que as resoluções que temos apresentado aqui são bíblicas, se não está textualmente fundamentado, temos que admitir que fracassamos, ou que alguém dormiu na hora que apresentamos o texto, na hora que fundamentamos as convicções que apresentamos aqui. Eu imaginei que tivesse ficado claro. Quando falamos sobre casamento, falamos final de semana passado que o casamento é um processo com 3 atos: resgate, morar junto, relacionamento sexual. Gênesis 2, 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e vai resgatar uma mulher para ele, se une à sua mulher, morar junto, e eles se tornarão uma só carne. Relacionamento sexual. Qual que é a novidade? Não tem novidade, está aqui no texto, está mais do que fundamentado. Então, o resgate é uma ideia nossa? Não, está aqui. O morar junto, unir-se à sua mulher é uma ideia nossa? É uma convicção nossa? Não, está aqui no texto. O relacionamento sexual, o ato sexual é uma ideia nossa? Não, está aqui no texto. Os dois se tornarão uma só carne, está aqui. Claro, super claro. Então, a leitura que fazemos, em algum detalhe, é particular? Talvez uma leitura seja particular. Agora, as convicções estão aqui, claramente no texto. Muito claramente. Eu acrescentaria, dentro desse comentário sobre convicções, a igreja sempre foi chamada por Deus a ser a guardiã da doutrina. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Paulo diz isso para Timóteo, na sua primeira carta. Não são pastores que são a coluna e o baluarte da verdade, é a igreja, o povo de Deus. Então quem preserva a sã doutrina é a igreja. Deus concede à igreja pastores, mestres, que vão ensinar a igreja. Então é de responsabilidade deles fazerem isso. Mas quando você lê as cartas escritas ao Novo Testamento, as igrejas do Novo Testamento, quando, por exemplo, João escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 4 ele diz: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas provai, avaliai se os espíritos vêm de Deus de fato. Porque ele diz: há muitos falsos profetas entre vocês. Então se chega qualquer pastor aí que diz: eu sou pastor, avalie o que ele está dizendo, analise. Como? Em outra carta, quando Judas está escrevendo para a igreja que ele escreve, no comecinho da sua carta ele diz: amados, eu ia falar sobre a fé comum que temos em Cristo, mas por causa da situação que vivemos,
provavelmente era uma situação de ataque à fé, ele diz, eu resolvi mudar o assunto da minha carta para convocar vocês a batalharem pela fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Que fé é essa? É o conjunto de doutrinas, de crenças que nós temos, de convicções. Ele está chamando a igreja a lutar por isso. Vocês são os guardiões da doutrina. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele escreve aos Gálatas dizendo, eu estou admirado, porque vocês saíram do evangelho, aquela mensagem que eu preguei para vocês aí, e estão rapidamente se desviando para outro evangelho, que não é evangelho, que é uma salvação baseada em mérito, legalismo, é judaísmo. E ele diz, eu já disse, se outro apóstolo, ou se eu mesmo, ou se um anjo aparecer aí e pregar uma coisa diferente daquilo que nós pregamos lá atrás, seja considerado maldito, amaldiçoado. Então, o que Paulo está fazendo? Ele é um apóstolo, mas ele está dizendo para a igreja, vocês são responsáveis por preservar a doutrina que entra aí dentro e manter a sã doutrina dentro da igreja. É a mesma coisa que Paulo escreve quando fala aos Tessalonicenses. Ele diz lá no capítulo, dando tudo, conservai o que é bom. Não desprezem aquilo que o Espírito diz. Como nós não desprezamos o que o Espírito, não apagamos o Espírito, dando ouvidos ao que ele diz. Mas nós vamos ouvir qualquer um que diz em nome de Deus? Não, nós avaliamos o que é dito. E avaliamos com o quê? Com aquilo que nós temos revelado. Isso que está sendo dito tem a ver com o que está escrito aqui. Então, o que eu estou querendo dizer? Que toda igreja terá mestres em todas as épocas. Sempre teve e sempre será assim. Foi assim que Deus... Mas o papel da igreja é sempre avaliar esses mestres à luz da Escritura. O que eles estão dizendo? É o que a Escritura diz? Tem coisa nova aí? Espera aí, então eu preciso avaliar isso. E a igreja tem que fazer isso. De certa maneira, sempre que nós nos submetemos ao pertencer a uma igreja, então, o ser parte de uma igreja local não é só vir aos domingos, sentar e ouvir uma pregação, cantar músicas. É se envolver com uma comunidade de amor, servir irmãos, amar pessoas, aprender da palavra, compartilhar da palavra uns com os outros. Esse deveria ser o alvo da igreja. Quando nós nos colocamos a participar de uma comunidade assim, de uma igreja, nós também nos submetemos a essa igreja. Não só ao pastoreio da igreja, mas eu me submeto aos irmãos dessa igreja. Eu dou liberdade para eles porque me exortem, que me cobrem, que me animem. Então eu me submeto à comunidade, não só ao pastoreio. E ao me submeter à comunidade, eu me submeto ao que a comunidade acredita. Quem acredita não é só os pastores da comunidade, a comunidade acredita em algo. Por que o nosso culto é do jeito que é? Por que nós nos reunimos no salão como nos reunimos? Por que nos reunimos aos domingos, nos dias que nos horários que nos reunimos? Não é porque os pastores dessa igreja acreditam nisso, é porque a igreja acredita nisso. Porque se a igreja acreditasse em outra coisa, ela faria outra coisa. Então, quando você se torna parte de uma igreja, você se submete também ao que a igreja acredita, às convicções da igreja. Você pode não concordar com todas elas, mas com as principais você acaba se submetendo. O que acontece às vezes é que você discorda das convicções. E é natural. O que acontece então é que a pessoa escolhe uma outra comunidade a qual ela quer fazer parte. Não estou dizendo isso, e nem é o nosso alvo, que as pessoas vão embora. De jeito nenhum. A gente quer que mais pessoas venham e ouçam do Evangelho. Mas isso é inevitável. Seria desonesto dizermos que não é assim que acontece. De que, olha, vamos vir todo mundo aqui, a gente vai ficar só com a Bíblia e não tem essa questão de convicção, todo mundo aqui concorda. Isso não existe. Não existe em lugar nenhum. A igreja sempre foi assim. Em cada região que você ia, eles acreditavam em Jesus, acreditavam no Evangelho, mas cada um tem convicções e eles se submetem às convicções da comunidade. Então, como o Gideon disse, vários pastores passaram aqui e nós não temos de classificar bons pastores ou maus pastores. Paulo diz, nem eu me faço isso, nem eu me julgo. Eu espero o dia que o Senhor vai julgar. Vocês não sabem os intentos, vocês não sabem se estavam certos ou não. No dia do juízo o Senhor vai revelar essas coisas. Nosso papel não é fazer isso. Nosso papel é fazer parte de uma igreja. Nos submetemos à Escritura.
amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros. Esse é o que deveria ser o nosso papel. Então, a gente teve vários pastores aqui, passou Granconato, passou Abimael, pastor em uma época. Nós tivemos o pastor Paulo, nós tivemos o pastor Geraldo, nós tivemos o pastor Onéias, nós tivemos o pastor Ednilson. E onde eles estão? Estão cuidando das suas vidas, cuidando de outras igrejas, sendo bênção em outros locais. E tendo de lidar com as mesmas coisas que nós temos de lidar aqui. Eles não deixaram de ser crentes. Eles continuam sendo servos de Deus, cremos assim. E as pessoas a quem eles ministram têm de se submeter à comunidade onde eles estão. Então, hoje, o presbitério que está aqui é esse, talvez amanhã seja outro. E a dinâmica sempre vai ser a mesma. A igreja vai ser chamada. Vocês vão engolir tudo? Ou vocês vão pesar os espíritos? Vão avaliar o que estão ouvindo? Vocês precisam pensar biblicamente. É isso que Deus quer de vocês. A liberdade está em conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que Jesus diz em João. Quando você conhece a liberdade, ninguém mais te prende. E em Cristo nós temos liberdade. No Espírito. Né? Então eu falei bastante aí. Mas eu acho que é uma tentativa de resolver isso, né? Não acaba com a tensão, mas só mostra que ela é clara, ela está aí, e a gente tem que lidar com ela. Eu acho que o que tem incomodado a igreja é a questão de... uma coisa que vocês falaram uma vez no Pregue a Palavra. Meu filho está comendo massinha. No Pregue a Palavra. De que a gente olha para o texto com todos os nossos pressupostos e a gente quer encaixar o texto nos nossos pressupostos. Então, fica uma exortação para todos nós da congregação, de que o que o presbitério está tentando fazer é olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. Isso muitas vezes vai de encontro aos nossos pressupostos. Então, mas eu sempre ouvi, eu sempre li, ou eu achava que... Nós temos as nossas crenças, a gente não chegou aqui vazia, um papel em branco. A gente tem uma história e chegou aqui. E aí, quando a gente é confrontado com isso, a gente tem que olhar para a Bíblia e ver, bom, o que eles estão dizendo está na Bíblia? A Bíblia é assim mesmo? E seguir daqui para frente. Então, era uma coisa que o pastor pegava muito no pé quando a gente estava no Pregue a Palavra. Mas a gente está dando essa aplicação. Bom, mas o texto não está dizendo isso. Você está pressupondo ou inferindo a partir de outros textos. O texto não fala aquilo. Então, a gente tem que ter esse cuidado contra a igreja de entender que a gente não tem que encaixar... mas igual o Gideão falou semana passada, que ele estaria sendo legalista se ele colocasse qualquer regra em relação ao namoro. Porque a Bíblia não trata de namoro. Então você pode pegar versículos da Bíblia e falar, olha, eu posso usar esse versículo, aplicar para o namoro. Ok, mas a Bíblia não fala de namoro. Ela não regulamenta namoro. Então a gente tem esse cuidado, que o que eles estão tentando fazer, e para mim tem sido claro, é olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. E nós vamos concordar com a Bíblia. Então às vezes a gente fica tentando encaixar, mas isso. Esses são os fenômenos, a gente vê depois. Mas assim, a gente ter a mente aberta, isso serve para mim também. De olhar para a Bíblia, bom, o que eles estão falando? Está na Bíblia? É isso mesmo? Então, vamos agir assim. Isso, a gente não deixar os pressupostos tomar. Eu sempre acreditei que. Então, tá bom, mas o que a Bíblia diz? Isso. Deixa eu dar um exemplo de um pressuposto que o Rafael falou, de um dogma aí. Para os irmãos verem como a gente está habituado a repetir e reproduzir o que ouvimos sem considerarmos. Deixa eu fazer uma pergunta bastante óbvia e os irmãos tentem responder de maneira objetiva também. O inferno é algo bom ou é algo ruim? O inferno é algo bom ou é algo ruim? Quem quer responder? É ruim. Quem fez o inferno? Deus faz coisas ruins ou coisas boas só? Foi Deus que fez coisas... Não, o inferno é para justos ir, pecadores ir. Deus fez. Vamos lá. O inferno é algo bom ou algo ruim? É ruim. É ruim? É. Ok. Quem fez o inferno? Deus. Deus. Deus faz coisas ruins ou só coisas boas? É ruim para quem não quis aceitar Cristo, é ruim para aquela pessoa. Sim, ok. Vamos lá. Deus faz coisas ruins ou Deus só faz coisas boas? Deus faz todas as coisas, todas. O Deus bíblico, ele é 100% bom. 100% bom. Ele é luz e nele não há trevas alguma.
E tudo o que ele faz é bom. Sim. Toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Tudo que Deus faz é bom. E Deus fez o inferno. O inferno é bom ou é ruim? O inferno é bom ou é ruim? Deus só faz coisas boas. Não só o inferno, mas como muitas outras coisas, elas se tornam ruins da maneira que nós olhamos e da maneira que nós aceitamos. O inferno é ruim para aqueles que determinaram suas vidas para irem para lá, mas as escolhas foram feitas aqui. Então, é as escolhas que são ruins e que levam eles a estar lá. Quando Deus criou o inferno, Deus não criou nada ruim aos olhos dele, mas aos nossos olhos muitas coisas além do inferno se tornam ruins. O inferno, ele é terrível para quem já teve os pecados perdoados, para quem já se rendeu a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas ele é o melhor lugar para quem não foi perdoado, para quem não foi salvo por Jesus Cristo. O inferno é um bom lugar, é o lugar para onde vai todo aquele que não se submete a Deus como Pai, a Jesus Cristo como Senhor de sua vida. A cadeia é um lugar bom ou é um lugar ruim? É um lugar ótimo. Aonde que a gente iria colocar todos os criminosos? Eu ia levar um bandido, um assassino para minha casa, o José ia levar outro para a casa dele? Não, eu não quero. O lugar da cadeia, o lugar do bandido, do criminoso, é na cadeia. A cadeia é um lugar ótimo para o bandido, para o cidadão de bem. O inferno é um lugar bom? É um lugar bom, é um lugar bom. É lá que Deus vai mandar todo aquele que não se rendeu a Ele, que não aceitou o sacrifício que Ele fez na cruz. É o lugar certo para essas pessoas. É o lugar certo. Mas você vê, uma pergunta objetiva, um pressuposto que carregamos. O inferno é mau, objetivamente, definitivamente mau. Bom, mas e aonde iriam todos os que não se renderam a Jesus Cristo? Para onde que eles iriam? O inferno é o lugar dessas pessoas. Então, o inferno é um lugar bom para essas pessoas. Para nós, não é terrível. Mas são pressupostos que carregamos, são dogmas que carregamos e que nós vamos repetindo e repetindo e reproduzimos sem considerarmos, sem pensarmos, sem refletirmos o que as Escrituras afirmam. Alguém levantou a mão? Érica? Gideon, deixa eu só falar. Quando Sim. fala sobre convicção, que a gente tem que ter a nossa convicção. Vocês estão passando de vocês bíblica e a gente, quando a gente lê, a gente tem que ter a nossa também, né? Porque Sim. quando foi falado que uma pessoa solteira é um fenômeno adorar o Senhor, porque não foi isso que Deus fez. Deus fez o homem para casar com a mulher e estarem casados, né? Lá na aula passada, algumas aulas atrás. E vocês falam que uma pessoa solteira, sem estar debaixo da autoridade dos pais, não pode adorar o Senhor, não é? Mais ou menos assim que vocês falaram. E mostraram alguns versículos, mas eu procurando na Bíblia, porque não me conformei, claro, né? Eu fui procurar e tem sim, Mateus 19:12, que fala, porque a eunucos, e Jesus Cristo está falando isso. Espera só um pouquinho. Só achar aqui. Fala assim, ó, Mateus 19:12. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Então, quer dizer que Deus fez, sim, pessoas para ficar solteira, para falar dele, para ser missionária, e está adorando ao Senhor do mesmo jeito. E está na Bíblia, não é? Está na Bíblia isso. Então, eu aprendi isso, porque está na Bíblia. Então, minha convicção é que pode adorar o Senhor, sim, mesmo você estando solteira, você ter escolhido ficar solteiro só para isso. Sim, você pode pensar assim. Você tem o texto, você tem liberdade e o incentivo nosso de ler o texto, de interpretar o texto. Mas tem também o incentivo nosso de tentar ser coerente com a interpretação que você faz. Tentar ser coerente. Paulo diz que, o Novo Testamento diz que se o seu olho te fizer pecar, arranca o seu olho. Alguém já arrancou o olho aqui? Eu já vi alguém arrancando o olho por conta. Você diria para alguém arrancar o olho, Érica? O Novo Testamento diz. Se tua mão direita te fizer pecar, arranca a sua mão direita. Você já orientou alguém a arrancar a mão? Cortar a mão fora? Deveria, porque o texto diz isso.
O microfone. Eu não posso falar que isso aqui é um fenômeno, porque Jesus está falando. Então não é fenômeno, é Jesus falando. Ok, vamos lá. O Novo Testamento está dizendo isso, sim. Por exemplo, o Novo Testamento diz que as mulheres não podem ensinar. As mulheres não ensinam umas às outras? As mulheres não ensinam as crianças? Mas o Novo Testamento está dizendo que as mulheres não podem ensinar. Precisamos ser coerentes. Precisamos ser coerentes. Ser coerente com a leitura que fazemos. Ser coerente com a interpretação que fazemos. Ser coerente também com todo o restante do texto. Com todo o restante do texto. No princípio, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Depois Deus mudou de ideia e diz, não, pode ser que seja bom que o homem esteja só. Como? Ou é bom que o homem esteja só, ou não é bom que o homem esteja só. Não podemos pensar do texto uma passagem que eu concorde e esquecemos todo o restante. Não, há um desafio. Na hora de ler o texto, há um desafio de ser honesto, de ser coerente com a leitura que fazemos, com a interpretação que fazemos, mas ser honesto e coerente com todo o texto. Ser honesto e coerente com todo o texto. Então, é um desafio. A questão do eunuco, ele servia uma corte, né? E ele era casto assim mesmo, para não correr o risco dele se envolver com as mulheres da corte, né? E a questão do missionário eu vejo assim, missionário, aquele que quer ficar sozinho, é uma opção que ele mesmo quer, não é uma opção que Deus mandou ele fazer. Ele quis ser sozinho, ou ela quis ser sozinho, disseminar o evangelho, pregar o evangelho, talvez em algumas localidades do mundo afora, que não dá para ser 2, mais 1, nas questões do dia de hoje em dia que vivemos, mas não vejo assim como Deus mandou. Eu vejo como lá no princípio, que Deus falou, não é bom que o homem esteja só. E ele se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Eu faria apenas tentando lidar com o versículo. De fato, nós temos que lidar com todo o argumento. Quando esse texto é citado, os fariseus querem provar Jesus quanto à validade do divórcio. E Jesus diz, o que a lei diz? Moisés deixou lá e tal. Ele fala, deixou por causa da dureza do coração. Mas não foi assim desde o princípio. Ele cita esse texto de Gênesis. E aí Jesus diz, então, esse separa a casa que já acontecia na época, Jesus diz, não era para ser assim. Aí a pergunta dos discípulos, na verdade o comentário dos discípulos em particular é, se é assim, não convém casar, porque é uma responsabilidade muito grande. E aí Jesus dá essa resposta. Jesus diz, nem todos, versículo 11, nem todos podem aceitar essa condição de não casar. Nem todos podem aceitar essa condição que vocês, porque foi uma conclusão deles. É melhor não casar. Vocês estão colocando essa condição. Eu disse que era o princípio, o homem deixa pai e mãe e tal, mas vocês concluíram que é melhor não casar para fugir dessa responsabilidade. Nem todos podem se submeter a isso. E ele diz, mas somente aqueles a quem isso é concedido. Tá bom, então você quer isso? Aí ele diz o versículo 12. Porque há eunucos. Um eunuco não é um solteiro, no nosso contexto aqui, que simplesmente passou a fase da adolescência e juventude, e ele talvez não, ele era introspectivo, ele não conseguia chegar muito nas meninas, nos meninos, e é meio tímido, tímida, e aí deixou o tempo passar, não investiu no relacionamento, e aí percebeu que a faculdade dá uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, porque agora ele é solteiro, ele vai ter contas muito menores, e aí ele consegue continuar morando com os pais, então os custos são bem menores ainda, e a vida na igreja favorece a vida do solteiro, então o solteiro sempre tem oportunidade para servir, o pastor gosta de solteiro porque está sempre disponível, ele percebe que é uma possibilidade legal de viver assim, e então tá bom, eu vou servir a Deus como solteiro. Não é isso que a gente está lendo aqui de eunuco. O eunuco era um prisioneiro de guerra que era castrado. Era homem, castrado, ele era decepado, ele era mutilado. E isso, quanto mais novo acontecia, mais afetava o físico dele. Então ele se tornava efeminado, ele deixava de desenvolver hormônios que o corpo masculino desenvolveria. Ele se tornaria alguém mirrado, frágil, fraco. E ele era assim para poder cuidar dos haréns
das mulheres do palácio dos reis. E Jesus disse: vocês estão dizendo para não casar. Tem alguns que não casaram, mas olha a situação deles. Alguns eunucos nasceram assim, castrados, né? Pessoas que nasceram com deformidades. Ele diz: há outros que foram feitos assim pelos homens, então por serem prisioneiros eles se tornaram contra a vontade de eunucos, por isso não conseguem ter relações sexuais, ou melhor, não conseguem viver esse padrão de casamento que Deus colocou no princípio. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Imagine isso, né? A pessoa se castrar, ele diz, pelo reino, por causa do reino do céu. Jesus diz: vocês proporam que é melhor não casar. Tá bom, aqui está a condição que vocês colocaram. Querem? E ele termina o texto dizendo: quem pode aceitar isso, aceite. Se você se considera alguém apto a encarar essa circunstância, vá lá. Mas lembre-se de que não foi assim desde o princípio. Foi isso que Jesus disse no início do capítulo. Então assim, isso é coerência. Então eu leio o texto, mas eu não só leio o que eu entendo estar lendo, eu leio o que o texto quer dizer, dentro do contexto. Nós não dissemos, em momento nenhum nas aulas, que o solteiro não pode adorar ao Senhor. Nós dissemos que ele não está cumprindo o propósito de Deus para a criação do homem e da mulher. Nós nunca dissemos que um solteiro não pode ser salvo, que o solteiro não pode evangelizar, que o solteiro não serve, que o solteiro é de menor categoria, inferior, nada disso. O que nós dissemos é o que Gênesis está dizendo: não é bom que o homem esteja só. Como isso se aplica nos nossos dias, essa é a questão. É isso que a gente está tentando resolver. Mas o texto não é Deus dizendo: olha, eu abri uma exceção para o princípio. A exceção vai ser solteiros que não quiserem se casar. Não, ele está dizendo: a ideia é de vocês. Vocês estão propondo. Deixa eu dizer aonde isso vai levar. Aí agora o solteiro que acha que pode ter uma vida assim, pode voltar para casa e pensar sobre esse texto. Procure um médico, procure uma castração, avise os pais. Eu não estou recomendando não, essa foi ideia sua. Se você quiser viver assim dessa maneira, aplicando esse versículo, é isso que Jesus está dizendo. Entendeu, Érica? Eu não estou atacando o teu comentário. Eu estou tentando ser honesto com o texto, tá? E não estamos diminuindo o papel, a ação de Deus na vida do solteiro, de maneira nenhuma. A discussão é sempre proveitosa. A gente precisa se entender. Nós precisamos caminhar junto. Não dá para o presbitério caminhar numa velocidade e a igreja em outra velocidade. Não dá. A gente precisa caminhar junto, quando for possível. Um passinho de cada vez. Todos juntos. Tem uma frase de um professor da Faculdade Batista Teológica de São Paulo, que ele diz assim: assim como uma casa é feita de tijolos, uma ideia bíblica é feita de versículos. Assim como uma casa é feita de tijolos, uma ideia bíblica é feita de versículos. Mas, assim como um amontoado de tijolos não é uma casa, um amontoado de versículos também não é uma ideia bíblica. Ficar pensando um monte de versículos, juntar um monte de versículos e propor que é uma ideia bíblica porque está citando versículos bíblicos, não significa necessariamente que seja uma ideia bíblica. Um amontoado de tijolos não é uma casa, é um amontoado de tijolos. Então é sempre um desafio ir para o texto e tentar compreender o texto, e quando ele diz diferente do que a gente está acostumado a pensar, aí tem esse atrito. Mas nós vamos chegar a um bom lugar. Vamos dar sequência? Muito bom, vamos aos finalmente, que são as conclusões de tudo que nós falamos. Eu creio que a definição de casamento está muito clara em Gênesis 2, 24 e 25, Gideon já leu esse texto. Nós mostramos que o padrão de Deus para o casamento, segundo esse texto, o casamento não é um ato apenas, ele é um processo composto por 3 atos. O primeiro ato, o homem deixa os seus pais, a iniciativa ali masculina, o homem deixa o pai e mãe, vai até a mulher, então há esse ato de resgate. Ele compra o direito de poder casar com aquela moça. Como isso vai acontecer? É com o pai da moça. Mas você vê Deus estabelecendo isso. O homem sai da sua casa, da casa dos seus pais,
ele tem que ser preparado para isso, deveria ser preparado para isso na fase de infância. Para se tornar homem é isso. Se tornar homem não é ter uma empresa, ganhar 1 milhão aos 30 anos. Não. Se tornar homem é casar. É para isso que ele deveria ser treinado. Para isso vai ter que aprender a trabalhar, enfim, todas essas coisas. Se relacionar com Deus, enfim. Mas ele deveria ser treinado para isso. Uma família que não treinou um filho para isso, falhou em treinar o filho. Esse é o papel que deveria ser na criação do homem. E da mulher também, entendendo que ela vai ser resgatada. Esse é o primeiro ato. Ele sai de casa e vai até a casa da moça e conquista o direito de viver com ela. Então aí nós temos o segundo ato, em que eles passam a morar junto, né? Eles se unem. Então, nitidamente, visivelmente, para todos, para os pais daqueles dois, para os irmãos deles, para a comunidade onde eles moram, eles agora formam um núcleo familiar. Eles agora estão unidos. Mas eles foram morar num barraquinho no quintal da mãe. Eles estão unidos ali. Deveria estar no quintal da mãe? Olha, não é tão recomendável. Mas cada um tem as suas condições. Mas eles agora constituem um núcleo familiar. Eles não estão mais debaixo da saia dos pais. E em terceiro lugar, o terceiro ato que sela isso é o tornar-se um. Relação sexual não é apenas, como nós já dissemos isso, penetração. Envolve muito mais do que isso. A Bíblia, em Cantares, fala que beijos já são parte do relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Então, eles se unem e se tornam um só. Isso é o casamento. Aconteceu essas três coisas? Aconteceu um casamento. É isso que Gênesis diz. Como isso se aplica com as leis? A gente vai chegar lá. Mas isso é o que Gênesis estabelece. Isso é casamento. Estamos juntos aqui? Está claro no texto? Tudo bem? Ok. Então agora nós vamos, acho que para o último slide, Eliane, nós vamos dar um salto no nosso material, se o computador atender, porque o computador hoje está ajudando legal. Viu? Pode passar? Pode ir? Ok, então nós vamos finalizar a nossa aula de hoje nesse slide, e domingo que vem nós vamos trabalhar duas questões, que é em relação a filhos e trabalho, como isso se relaciona à família. Tá? Mas para que a gente feche o leque aqui sobre casamento, e vamos tentar resolver todos os pepinos aqui, no tempo que nos resta, a gente vai para as conclusões. José já definiu lá no começo e temos repetido isso constantemente, mas para que a gente comece a tratar especificamente cada um, deixe-me chover uma olhada e repetir mais uma vez. O fenômeno é todo acontecimento que foge à normalidade. Todo acontecimento que foge à normalidade. Deus estabeleceu como deveria ser. Qualquer coisa diferente daquilo, devido às circunstâncias, devido à cultura, é um fenômeno. Essa é a expressão que temos usado, é o termo que temos cunhado. É um fenômeno. Deus disse que deveria ser assim. Mas agora os homens fazem assado. O que os homens fazem assado é diferente do que Deus regulou no princípio. É um fenômeno. Então isso é um fenômeno. O que foge à normalidade que Deus estabeleceu, o que foge ao princípio que Deus decretou, é um fenômeno. E aí temos inúmeros e vão surgindo cada vez mais. Então, quanto mais o tempo passa, quanto mais o homem se desenvolve para o mal, mais fenômenos vão surgindo. Diante dos fenômenos, nós temos a pergunta que talvez seria a mais importante. Na verdade, diante do princípio, do que Deus estabelece no princípio, diante dos fenômenos, nós temos a pergunta que é mais importante para nós como igreja. E qual é essa pergunta? O que nós celebramos. É a segunda pergunta que você vê no slide. Celebrar significa concordar, assinar embaixo, incentivar que as pessoas façam. O que nós celebramos? Apenas uniões que seguem o padrão divino de casamento à risca. Qual é o padrão divino de casamento à risca?
deixar pai e mãe, unir-se à sua mulher, tornar-se uma só carne. Qualquer outra coisa diferente disso, nós não celebramos e não incentivamos. Casamento é isso que nós celebramos em relação ao casamento. Assim nós aprovamos, nós concordamos com isso e nós incentivamos a igreja. Ficou claro? Não estamos diminuindo o padrão de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O sarrafo continua lá em cima, alto. É o que Deus estabeleceu como casamento. Tudo bem? O que celebramos? A segunda é o que reprovamos. A terceira pergunta aí, Gidão. Reprovamos qualquer união que afronte claramente o padrão divino para o casamento, que vá de encontro com algum decreto ordenado nas Escrituras. Foi de encontro a um decreto muito claro nas Escrituras, nós reprovamos. Uma união homossexual, por exemplo, afronta claramente um decreto de Deus? Afronta claramente um decreto de Deus. 2 homossexuais não podem cumprir a missão do casamento, que é gerar filhos e ensinar esses filhos a dominar sobre toda a criação. Uma união homossexual nós reprovamos. Mas se um dos dois foi lá e pediu para o pai do outro, ou da outra, e os pais deixaram, houve um resgate? Houve. Agora eles podem morar junto. E agora eles podem ter um relacionamento sexual. São os atos que nós descrevemos aqui. Eles estão casados? Não, nós não entendemos assim. Não entendemos assim. Porque o casamento homossexual, uma união homossexual, afronta claramente um decreto de Deus. Nós reprovamos isso. Reprovamos isso. O pai deixou namorar, namora. Porque é o pai que tem autoridade para decidir essas questões sobre o filho. O pai deixou o filho ou a filha crente namorar um filho ou uma filha crente que não é crente. O filho ou a filha que não é crente, o pai deixou. Ok. Aí esse namoro evolui e eles resolvem noivar e casar. Bom, a Bíblia diz que não deve ser assim. Que precisa ser do mesmo povo. Que precisa ser crente também. Precisa ser crente também. Não dá para caminhar juntos se não estão de comum acordo, estão sobre julgos diferentes. Nós não podemos aprovar um relacionamento desse. Não podemos aprovar, não podemos aceitar. Não vamos celebrar esse tipo de união. Então o que nós reprovamos? O que afronta claramente um decreto de Deus, uma ordenança de Deus. Isso nós reprovamos. Não aceitamos como igreja. Ficou claro? Alguém? E o que nós toleramos, que é aquele limbo, né? É o mundo real dos conflitos, dos fenômenos, e que nós tentamos ajudar as pessoas que querem buscar a Deus. O que nós toleramos, desde já eu digo que podemos tolerar. Não quer dizer que só porque não se enquadra nenhum e nenhum outro, então eles vão ter que engolir, a igreja tem que aceitar isso. Não, nós vamos avaliar cada caso. Nós podemos tolerar, e o tolerar na comunhão, tanto na membresia da igreja, quanto como irmãos, talvez membros de outra igreja. Reconhecemos como pessoas submissas à vontade de Deus. Um casamento que não tenha construído o processo do casamento da ordem que nós citamos agora há pouco, mas que em algum momento estabeleceu aqueles 3 atos. Cada caso envolve circunstâncias diferentes, e isso demanda muita sabedoria e graça para cada situação, para ser utilizado em cada situação, avaliar cada família, ajudar cada família. Cada caso tem que ser estudado em cada caso. Mas nós vamos
podemos tolerar aquilo que, mesmo que tenha sido construído de maneira indevida, foi construído. E hoje é uma construção, é uma casa meio deformada, mas é uma casa, como o Gideon citou. Então, eu vou citar um exemplo aqui. É necessário que haja o deixar os pais, o resgate, né? Ir até a casa, até o rapaz, ir até os pais e conseguir a aprovação dos pais para poder casar com aquela moça. Vamos supor que um jovem da nossa igreja, ou que não é crente, ele decide, ele entendeu que ele tem que ir lá e resgatar a moça. Mas ele vai e os pais não deixam. Os pais não deixam. Nitidamente os pais são contra. Mas ele conseguiu seduzi-la. Ele conseguiu convencê-la a se voltar contra os seus pais. E ele faz com que ela saia de casa. E ela sai. Esse é o padrão de Deus? Não deveria. Ela deveria se submeter aos seus pais. Ele deveria, se ele é um bom partido, ele deveria conquistar esse direito. E ele não conquistou. Mas essa menina é insubmissa. Ou os pais dela são tolos. Nem sempre a culpa é só dos jovens, mas às vezes os pais são tolos. Mas por algum motivo, ela sai de casa e ela se casa com ele. Ela cumpre os 3 atos. Ela deixa os seus pais, ela se une a ele e eles se tornam uma só carne. Talvez nunca foram num cartório. Vamos chegar no cartório, viu, Zé? Uma hora a gente chega lá. Mas a união foi feita. Nós dizemos que esse é a vontade de Deus? Não. Não era assim que deveria ter acontecido. Mas isso deixa de ser um casamento? Sim ou não? Não, é um casamento. É um casamento. Deveria ter acontecido assim? Não deveria. Mas é um casamento. Dá 6 meses eles falam, fizemos coisa errada, não deveríamos ter feito o que fizemos. E talvez conhecem o Evangelho nesse período e estão dispostos a fazer a vontade de Deus. O que nós vamos dizer? Vocês estão casados. Não tem mais espaço na casa dos seus pais. Ah, mas nós não fomos lá no cartório. Vão no cartório então. Ah, mas é isso que vai dizer que estamos casados? Não, vocês já estão casados. Já estão casados. Por que eu tenho que ir no cartório? Porque há várias legalidades na nossa sociedade, aqui onde nós moramos, que te empurram a isso. Você tem que submeter às autoridades. Mas não são as autoridades governamentais que dizem se você está casado ou não. É a Escritura. E Gênesis diz que você está casado. Então você tem que restaurar o relacionamento com os seus pais, se possível. Mas entender que aquele seu ato, mesmo na ignorância, constituiu um casamento. E é possível buscar a Deus a partir de agora. Talvez vai ter sequelas, mas você está casado. É isso o que nós toleramos. É isso que nós toleramos. Acho que eu respondi a sua pergunta também, né, Zé? Sobre o papel civil, né? Se chega aqui um casal que não teve nenhum papel, que não foi lá no cartório, não fez todo aquele trâmite que normalmente se faz, se converte ou aparece na igreja, e a gente está só junto, a gente nunca oficializou isso. Nossa recomendação sempre vai ser, vai lá regularizar essa situação. Mas isso não muda o fato de vocês já estão casados. Já estão. Não vai mudar nada. Teologicamente não muda nada. Socialmente muda para a sociedade. Mas teologicamente não muda. Se eles dizem, não, nós não queremos oficializar. Por que não querem? Talvez porque entenderam que acham que não estão casados ainda. Esse tipo de postura nós não vamos tolerar. Não, eu já estou casado, mas não quero me submeter às leis. Então, agora, o pecado não é em relação ao casamento. O pecado é em relação à submissão às autoridades. 2 jovens dentro da igreja que pretendem se casar, eles já sabem o que nós celebramos. Ah, mas eles foram e fizeram a mesma coisa que aquele outro casal jovem que não conhecia Deus fez. Eles estão em clara rebeldia a Deus. E eles vão ser confrontados pelo seu pecado. Eles sabem o que Deus quer e eles estão em rebeldia. Pastor, meu pai não deixa eu casar com ele. Então não é para você casar com ele. Mas isso é injusto. Não é comigo, é com Deus. É com Deus. Eu acho que eu respondi, Zé. Tá bom, o Zé até desceu ali, mas chegou na metade, acho que a resposta foi dada.
A Ju quer falar. E agora que a gente entra nos fenômenos, né? Porque... Vai lá, Ju. Que bom que é você que vai fazer a pergunta, vai ser o Gideão que vai responder. Não, é que eu já vi muitos casos de pessoas que se juntaram, né, e ficaram, às vezes, 10 anos juntas e se separaram, e aquilo ali, para mim também, achava que não era casamento aquilo, a pessoa ia até, não sei se eu... Mas muitas pessoas não acreditavam que era casamento até na igreja. E a pessoa poderia se casar novamente e ter outra família. Aí não é. Isso não é. A pessoa ficou casada esse tempo todo. O que diz Gênesis? Sim ou não? Sim. Sim? Deixou os pais, se uniu, se tornou uma carne. Está casado. Né? Quem disse que não estava... vai se ver com Deus. Vai se ver com Deus. E é por isso que Tiago diz, não sejam muitos entre vós mestres, porque serão julgados. Tem gente criando o casamento que não existe, tem gente desfazendo o casamento que existe. E está trazendo para si essa responsabilidade. Que Deus nos guarde disso. É muito difícil lidar com casos assim. Mas nós precisamos sempre voltar para Gênesis. É casamento. É casamento. O que a gente faz? Vamos pensar na melhor maneira de ajudar essas pessoas, mas é casamento, não dá para negar. Conheço um amigo meu, e eu já conversei com ele isso. E ele sabe que é isso que a gente está pregando aqui. E ele disse, eu não venho para essa igreja porque eu sei que vocês são contra. Ele viveu alguns anos, acho que mais de 7 anos com uma moça. Ele saiu de casa, ele teve filho com essa moça, ele assumiu a outra filha dessa moça. E ele regularizou uma união estável, apenas no final dessa relação. E eles não deram certo por vários motivos. E ele me procurou para conversar. E aí, o que eu faço? Porque agora eu estou sozinho e eu quero uma outra moça. Eu disse, você está casado com essa aí. E isso não dá para anular. Ele falou, mas a igreja dizia que tinha que ter o papel, a união estável não é reconhecido no Estado. Eu falei, não é o Estado que define isso, é a Bíblia que define. Você está casado, você tem uma esposa, houve o divórcio, vocês estão separados agora, mas você tem uma esposa e tem filhos, e aquilo foi casamento. Porque a questão dele não foi casamento. Então eu estou livre. É fácil viver assim, né? Vive 20 anos com uma pessoa sem ter um papel. Tem filhos, netos. E aí, por um momento, nunca estive casado. É muito fácil viver assim. Eu diria, é covarde viver assim. É fugir de responsabilidades. Mas não é diferente do caso da mulher samaritana, né? Que ela fala, Jesus chega e ele fala, você tem 5 maridos e o que você vive agora não é seu marido. Agora é com você, Gideão. Essa pergunta eu acho que o Gideão vai poder responder, porque cadê o Tiago? O Tiago está aí. O Tiago fez uma pergunta há uns 4, 5 domingos atrás. Nós pincelamos ela, eu acho que na aula passada, mas eu deixei anotado aqui. Sempre que eu olho o material, eu lembro do Tiago. A pergunta do Tiago, eu acho que tem a ver com a pergunta da Ju. Deixa eu recapitular, e aí, Tiago, se você quiser comentar, tá? E aí o Gideão responde esse pepino aí, ele vai ser bem direto. Tá? A pergunta do Tiago foi uma pessoa que está num segundo casamento, então ele se divorciou e ele está num segundo casamento, que constitui os 3 atos lá que nós falamos, né? Deixar pais, tá? Temos ali um casamento. Ele está em pecado. E talvez uma segunda pergunta, ele está casado, aquilo é casamento? E talvez estou tentando unir com a pergunta da mulher samaritana, porque Jesus diz, você teve 5 maridos, o que você tem o 6º não é teu marido. Mas teve 5 maridos. Né? Não sei se eu sintetizei isso numa pergunta, mas discorra aí. O Tiago quer comentar, Tiago, alguma coisa ou era isso mesmo? Tá. Juliana sabe que ela tem que aprender em casa com o marido, mas ela gosta de me colocar em situações constrangedoras.
Bom, a mulher samaritana, Jesus está reconhecendo que ela teve muitos casamentos, muitos maridos, pelo menos 5. E que ela tem uma relação com o homem agora, que não é nenhum daqueles, ou não, mas que não é um casamento. É alguma situação, é algum enrosco, ou qualquer expressão que os irmãos queiram usar, mas que não se configura em um casamento. Não fica simples assim. Ela teve vários casamentos, vários maridos, e tem alguma coisa ali agora que não é um casamento. Que não é um casamento. Não sei se ajudei. Mas que ela teve vários maridos, teve. Vários casamentos, teve. A pergunta do Tiago era se o cara que está casado pela segunda ou terceira vez está em pecado. Não era? Era essa a pergunta. A pergunta foi objetiva e eu vou responder de maneira objetiva, Deus me ajude. Ele não está em pecado. Ele não está em pecado. Se o cara está no terceiro casamento, ele não está em pecado. Pecado é caminhar na direção de Deus. Pecado é não caminhar na direção de Deus, perdão. Errar o alvo. Qual que é o alvo? O homem foi feito diante de Deus. Foi feito para caminhar na direção de Deus. O homem tem que caminhar na direção de Deus. Quando o homem não caminha na direção de Deus, ele está em pecado. Ele está em pecado. A situação do sujeito, ele está casado pela terceira vez. Ele está casado pela terceira vez. O que ele deve fazer? Ele deve caminhar na direção de Deus. Casado pela terceira vez, ele deve caminhar na direção de Deus. Ele deve cuidar dessa esposa como se fosse a primeira. Não é, mas ele deve cuidar dessa esposa como se fosse a primeira. Se ele caminhar para o divórcio, então ele caminha em direção contrária a Deus e aí ele caminha para o pecado. Mas se ele está casado pela terceira vez, e o que ele deve fazer? Ele deve caminhar na direção de Deus. E se ele caminha na direção de Deus, já casado pela terceira vez, ele está caminhando na direção certa, que é na direção de Deus, e ele não está em pecado. Quem caminha na direção de Deus não erra. Mas ele estando divorciado 2, 3 vezes, ele não está contra Deus? Deus odeia o divórcio, Malaquias 2,16. Deus odeia o divórcio. E ele pecou ao se divorciar. E ele agora... Vou usar uma expressão, mas é uma questão de termo. Não quero dar canelada em ninguém. Não quero dar canelada em ninguém. Adultério é qualquer modificação. Qualquer modificação é um adultério. Uma gasolina que foi batizada é uma gasolina que foi adulterada. Não quer dizer que a gasolina tenha tido relacionamento sexual com álcool, com querosene, qualquer coisa do tipo. Foi uma gasolina que foi mexida. Se eu receber uma pizza em casa com 7 pedaços, eu vou dizer, essa pizza foi adulterada. Ela deveria vir com 8 e só veio com 7. Ela foi mexida. Uma garrafinha de água que vem sem um lacre é uma garrafinha de água que foi adulterada. O fabricante recomenda nem usar. Então, adultério é tudo que é modificado, tudo que é mexido, que é alterado. Então, o sujeito ele está casado. E por qualquer motivo ele se divorcia. Deus odeia o divórcio, mas ele está divorciado. Se ele está divorciado, o casamento dele foi o quê? Foi adulterado. Ele é um adúltero. A mulher dele é um adúltero. Os dois são adúlteros. Nada muda isso. Nada muda isso. São adúlteros. Aí ele se casou de novo. Ele se casou de novo. Ele fez o que Deus odeia, que era o divórcio. Agora ele casou de novo. É um casamento de 2 adúlteros. Mas é um casamento. É um casamento de 2 adúlteros, mas é um casamento. E o que ele faz agora? Já está casado. O que ele faz agora? Bom, você já está casado, caminha na direção de Deus. Caminha na direção de Deus. O que ele deveria fazer se ele já está casado pela segunda ou terceira vez? Divorciar-se de novo? Pela 4ª vez? Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio em qualquer circunstância. A situação dele é casado pela segunda ou terceira vez. São 2 adúlteros que estão casados pela segunda e pela terceira vez. E que devem caminhar na direção de Deus. E na direção de Deus não se considera o divórcio, porque o divórcio Deus odeia. Não sei se ajudei. É embaraçoso, é difícil. Cada caso é um caso. Fui claro? Ou dificultei? Esse assunto é polêmico e eu discordo de novo. À vontade. Discordo porque
como está em Mateus 19 e está no começo, lá em Gênesis, lá, Deus fala, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Não está falando as suas mulheres. No entanto, quando eu vejo poligamia na Bíblia, Davi e Salomão foi o homem mais esperto e inteligente no mundo, ele teve várias mulheres, só que ele se lascou. Ele quebrou a cabeça, que no final da vida, o que aconteceu com ele? As mulheradas de tanto ficar na orelha dele, ele acabou a vida dele adorando outros deuses. Entendeu? E eu penso que o casamento ele é como se pegar aquelas massinhas de criança, tem a vermelha e tem a azul. Se você misturar as duas, não tem como você separar. E é uma aliança. E tem outra, como que Deus vai abençoar? O cara casou a primeira vez. Aí teve um problema. Como aconteceu lá no começo, que Moisés que deu carta de divórcio, é que naquela época lá os maridos eram tudo folgados, eles queriam deixar a mulher por qualquer coisa. Se a Ainda é bastante. Ainda é. Se a mulher queimasse o arroz, vai embora. Só que eles davam a carta de desquite. Se elas fossem voltar para a casa dos pais, eles tinham que dar tipo uma pensão. Imagina, o cara casou uma vez, divorciou. Aí vem aqui, Deus abençoou o casamento. Ele separou. Casa de novo. Como é que vai ficar isso? Pelo amor de Deus. E está vivendo em pecado. Veja. Pelo amor de Deus, eu não concordo, não. Com o que você não concorda? Seja objetivo, vamos lá. Vamos lá. Não, você falou Seja que a pessoa que está no segundo casamento, você falou que não é pecado. Eu não disse que o segundo casamento não é pecado. Eu disse que ele não está em pecado se ele caminha na direção de Deus. Pecado é errar o alvo, é errar... Isso. Mas aí ele pode estar na direção com a segunda esposa. Vamos para a igreja, que eu conheço casos de pastor aqui na nossa cidade que largou a primeira esposa, está com a segunda e, entre aspas, né, se diz que está no caminho de Deus, abençoando outros casamentos. Pelo amor de Deus, eu não consigo ver isso, entendeu? Mas vê o quê? Ele está no segundo casamento ou não está no segundo casamento? Ele está no segundo casamento. Ele está no segundo casamento. Tá. Você diria que ele deve fazer o quê? Ele não está em pecado? Ele tem que caminhar na direção de Deus. Ele pecou quando se divorciou da primeira. Ele fez o que Deus odeia. Deus odeia o divórcio. Ele não deveria ter se divorciado da primeira. Ele deveria ter ficado casado com a primeira esposa. Ele não deveria ter se divorciado, porque Deus odeia o divórcio. Mas ele já se divorciou e ele já está casado pela segunda vez. Nossa, agora vai pipocar, estou perdido. Peraí, só um comentário aqui. Vamos tentar resolver. Deus odeia o divórcio. Claro. Malaquias 2,16. Você manda alguém fazer o que Deus odeia? Então, nós não mandamos ninguém divorciar. Entendeu? É um casamento? Nunca vamos mandar. Se nós fizermos isso, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Nunca ordenemos um divórcio. Nunca. Em hipótese alguma. Nunca. Há uma cláusula de exceção que não enxergamos. Em hipótese alguma. Não podemos mandar as pessoas fazer o que Deus odeia. Temos que ajudá-las a resolver os seus problemas? Temos. Mas nunca vamos dizer, aqui você tem que divorciar. Nunca, porque eu estou dizendo algo que Deus diz para não fazer. Ponto. O camarada está numa situação dessa, você pode discordar da postura dele de abandonar o primeiro casamento e se unir numa segunda, o que é totalmente plausível. Você pode discordar de que ele seja pastor. Tem texto claro na Escritura que diz marido de uma só mulher. Ele não é marido de uma só mulher. O primeiro casamento dele foi adulterado. Ele é um adúltero. Nada muda isso. E você pode discordar do serviço dele, do ministério dele, das palavras dele. E a melhor maneira de fazer isso é não participar da comunidade que ele pastoreia. Nós precisamos deixar claro o que nós estamos falando aqui. Em momento nenhum nós aprovamos tudo isso que uma pessoa que está numa situação dessa fez. O que nós não podemos dizer é para ordenar as pessoas fazerem uma coisa que Deus mandou que elas não fizessem. Deus odeia o divórcio. E eu não posso dizer, vá lá e divorcia dessa mulher. Vá lá e divorcia do teu marido. Porque o que você está vivendo, você não deveria estar vivendo. Você pode dizer isso talvez para alguém. Mas você vai se ver diante de Deus por ordenar uma coisa que Ele mandou não fazer. É muito sério falar isso, em nome de Deus. Alô. Eu acho que é importante deixar claro, eu não sei se, aí vocês me corrigem se eu estiver errado,
Mas eu acredito que seja numa situação, por exemplo, a pessoa, ou o homem ou a mulher, está no terceiro casamento já, e no meio desse terceiro casamento, ele tem um encontro com Jesus, né? Então, se ele tem um encontro com Jesus já nessa situação de um terceiro casamento, já adúltero, eu entendo que o que a gente tolera e o que seria recomendado é não se separar, continuar com a esposa que você está. Né? Talvez a primeira já casou com uma outra pessoa, né? E não tem como voltar à situação anterior. Então, se naquele momento, naquela condição, a pessoa chega na igreja, nessa condição de um terceiro casamento, né? O melhor que se tem a fazer é busque a Deus do jeito que você está. Né? Você teve encontro com Jesus nessa situação. Né? Não tem como voltar atrás humanamente. Às vezes aconteceu várias coisas, traumas, outros casamentos. Então a pessoa continua nessa condição que ela já está. Ela sim cometeu um adultério, mas ela encontrou a Cristo no meio desse adultério. E Deus vai restaurar a vida dela no meio desse adultério. Ela não precisa largar a esposa que já casou para ter um encontro com Cristo, para caminhar a vida dela com Cristo. Aí vocês me corrijam se eu estiver errado. Isso. É que a confusão é pequena. A gente está misturando crocodilo com cocodrilo. A pergunta foi o seguinte: o cara que já está no terceiro, ou no segundo ou no terceiro casamento. Essa foi a pergunta. O sujeito já está. Ele já está. Ele não está caminhando para casar, para divorciar e casar pela segunda ou pela terceira vez. Ele já está no segundo ou no terceiro casamento. Ele não está pedindo o nosso conselho, a nossa aprovação, não. Ele já chegou assim. A pergunta foi essa. O sujeito já está no segundo ou no terceiro casamento. Já está. Ele pode caminhar na direção de Deus já no segundo ou no terceiro casamento? Como não? Cristo veio para os doentes e não para os sãos. Como não? E quando ele diz assim, vocês são a luz do mundo, ele está dizendo quem que é a luz do mundo? Um monte de gente esculhambada. Um monte de gente quebrado, destruído na vida. É para esse pessoal que Jesus Cristo está dizendo, vocês são a luz do mundo. Como é que nós vamos dizer agora, olha, você está no terceiro casamento, você não deveria ter feito isso. Você é um adúltero. E agora você não pode mais caminhar na direção de Deus. Jesus Cristo não é para você. Bom, isso não tem cabimento. Isso não tem cabimento. A situação do cara já é no segundo, já é no terceiro casamento, ele pode caminhar na direção de Deus nesta condição? Claro que sim. Claro que sim. Ele se renda a Cristo. Ele ofereça a situação que ele vive diante de Deus com sinceridade. Seja honesto com ele mesmo. Seja honesto com a comunidade que ele está e caminhe na direção de Deus. Caminhe na direção de Deus. E quem caminha na direção de Deus, caminha na direção certa. Tiago? Eu entendo. Até concordo com esse lado de a pessoa não está na igreja e começa a seguir. Mas e a pessoa que está na igreja? Por exemplo, eu separo da Taiane e caso de novo com outra pessoa. Qual seria a tratativa? E se eu fiz uma vez, será que eu não farei a segunda, a terceira, a quarta e se vira a rotina? É possível. Isso abre brecha para, talvez não para mim, mas para um menino que acabou de casar. O Thiago casou e separou. E a igreja acolheu, eu vou fazer também, na hora que eu quiser separar. Bom, a vida é sua, estraga como quiser. Mas, assim, se o cara está aqui e ele está casado, ele vai ouvir da gente que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Se ele caminhar para o divórcio, ele está caminhando na direção contrária de Deus. Ele está buscando o caminho dele e não o caminho de Deus. Nós vamos dizer para ele, olha, você não tem espaço na comunhão dos santos, porque a comunhão dos santos é para quem quer trilhar o caminho de Deus. E no caminho de Deus não tem divórcio, você quer caminhar para o divórcio. O divórcio é caminho do homem. Não tem espaço na comunhão dos santos. Não tem espaço na comunhão dos santos. O divórcio nunca é uma possibilidade. Nunca é uma possibilidade. Deus odeia o divórcio. Quem caminhar para o divórcio não tem espaço na comunhão dos santos. Não aqui. Quem caminhar para o divórcio. Se recasa. Eu não... Então, se eu separar e recasar,
e quero buscar Deus. Aqui nessa igreja eu não vou poder. Você separar aqui e casar de novo aqui? Sim. Ou separar, sair, recasar e voltar. Nossa. Os fenômenos são esses, são muitos. Agora, o sujeito caminhou para o divórcio aqui, ele quer divorciar, ele quer fazer o que Deus odeia. Não podemos aceitar que alguém queira fazer o que Deus odeia na comunhão dos santos. Nós vamos falar para ele, olha, Deus odeia o divórcio. Você quer se divorciar? Deus odeia o que você está fazendo. E o sujeito fala assim, não, eu vou me divorciar a si mesmo. Bom, não dá para a gente ter você na comunhão dos santos, porque você está fazendo o que Deus odeia. Não dá. Acho que a Regina quer fazer uma pergunta. Alguém queria fazer uma pergunta? Ah, Sara. Alguém aqui? Se a pessoa está no primeiro casamento, ela se divorcia, quebra a aliança, e depois de um tempo ela se reconcilia, a aliança continua a mesma ou é quebrada? O sujeito casou e abandonou a esposa, ou a esposa abandonou o marido. Terminaram o casamento. E ele não casou com outra, nem ela não casou com outra. E resolvem voltar. A pergunta é: qual é a situação? São dois adúlteros que vão recasar. São dois adúlteros que vão recasar. O casamento deles acabaram. E se acabou por qualquer motivo, os dois são adúlteros. E agora eles querem recasar os dois. Eles querem recasar. São dois adúlteros recasados. São dois adúlteros. O segundo casamento com a mesma esposa. Foi abandonado o primeiro casamento. Foi encerrado o primeiro casamento. Agora eles querem retomar. Eles querem recasar. São dois adúlteros que estão recasando. Só um instantinho, que senão a Sara tinha uma pergunta para fazer. Hoje o culto vai até a noite direto, tá? Então, quem quiser pedir uma marmita, a gente vai tentar terminar, gente. Então, eu creio que quando a pessoa chega aqui e ela se divorcia, já não é certo, porque ela não deve se divorciar, a igreja não vai apoiar isso. Ah, cheguei aqui, eu vou me divorciar. Esse não é o correto, ela não deve se divorciar, a igreja não vai apoiar isso. Beleza, ela se divorciou, está contra a vontade de Deus. Ela virou e falou, pastor, eu quero me casar de novo. A igreja não vai apoiar isso, porque ela não pode se casar de novo, certo? Beleza, ela se casou, chegou aqui casada, a igreja não apoiou o relacionamento dela. Mateus 19, 5 e 6. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une a uma só mulher, e os dois se tornam uma só carne. Uma vez que já não são mais dois, mas um, ninguém separe o que Deus uniu. Se ela chega aqui no segundo casamento, não é a orientação da igreja chegar e falar, larga a sua esposa, volta para a primeira, porque ela é seu casamento, ela está casada, ninguém pode falar para ela se divorciar. E a igreja não vai apoiar um divórcio, ou, não, você chegou aqui e quer se casar de novo. A igreja não vai apoiar isso, a gente não pode jogar nas costas da igreja o seu pecado. Você quer pecar? A responsabilidade é sua, não é da igreja. Se a Sara tivesse falado 9 horas, a gente já teria encerrado, né? É isso, resumiu. Nós não vamos mandar ninguém divorciar, nós não vamos dizer para as pessoas, olha, faça o que você quiser e nós sempre vamos aceitar. Não, nós amamos as pessoas e nós não vamos abaixar o padrão de Deus. No caso da possibilidade da pessoa achar que isso, então isso é permissividade. Eu estava lendo um livro ontem de um autor chamado Douglas Wilson, vai ser a primeira citação que eu estou fazendo em 3 meses ou 4 meses que a gente está falando sobre definições. Mas não tem nada a ver com princípios. É uma frase que me fez pensar bastante ontem à noite, já imaginando que perguntas do tipo, se é assim, as pessoas vão fazer o que elas quiserem, vão pecar achando que sempre vão estar aqui, ter uma porta aberta. A porta sempre está aberta, como sempre esteve para Jesus. Pecadores que se arrependem, pessoas doentes. Doentes que reconhecem sua doença, que estão arrependidos e querem buscar Deus. Pecadores que dizem que estão arrependidos, mas que querem continuar vivendo no pecado, não são pecadores arrependidos. A frase é a seguinte,
A justiça da liberdade, o que nós estamos oferecendo aqui é liberdade para obedecer a Deus. A justiça da liberdade sobrepuja a do legalista. Jesus disse aos discípulos do Sermão do Monte: se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, vocês não têm lugar no reino. Vocês têm que ser mais justos que os legalistas. Quando você encontra a liberdade, você vai buscar mais justiça do que a lei. A lei fala, você tem que vir até aqui. Eu não quero só vir até aqui. Eu quero ir além disso, eu quero ser mais parecido com Cristo. A justiça da liberdade sobrepuja a do legalista. O legalista, ele consegue ser justo só até certo ponto. Quem está na liberdade vai passar aí só. Ele não tem medo do que podem falar dele, do que mandam ele fazer, ele busca a justiça. Ele vai além das leis. E a frase continua: e a alegria da liberdade, a alegria de obedecer porque foi amado, ultrapassa a do libertino. Ultrapassa a do libertino. Nós achamos que a pessoa dizer, se é assim, então vou viver no pecado, que ele vai ter muita alegria nisso. Ele acha, esse é o caminho do homem, é o que o pecado promete. O pecado traz morte. Quando você está na liberdade da obediência a Deus, a sua alegria é muito maior do que a vida no pecado. Muito maior. Então, resumindo, se alguém disser assim, se é assim, então eu não vou valorizar meu casamento. Se é assim, eu vou divorciar, saio da igreja, daqui 2 anos eu volto para cá e vocês vão ter que me aceitar. Você diz isso. Eu não sei se você vai estar vivo amanhã. E se você está falando isso, isso é postura de um pecador que não se arrepende. E Jesus diz, raça de víboras. João disse, produza fruto de arrependimento. Porque isso é postura de quem tem como o seu destino o juízo vindouro. Isso não é postura de alguém que nasceu de novo. Se você quer fazer isso, vá. Eu não vou te amarrar. É você diante de Deus. Então, nós não vamos colocar leis para a igreja. Nós vamos colocar a liberdade da obediência à palavra. E nisso, vocês vão perceber que a nossa vida vai ser muito mais justa e muito mais alegre. Muito mais alegre. A Rebeca queria comentar. Bom dia, irmãos. Meu nome é Rebeca, sou esposa do Timóteo. A gente está começando aqui como seminaristas, nós estudamos ali no SBPV, né? A gente veio para aprender com vocês, então tem sido uma bênção essas EBDs para aprender mais sobre casamento, sobre as dúvidas que também nós temos. E eu quero agradecer a vocês por nos receberem. E o que eu ia comentar é basicamente o que o pastor já falou, que eu venho de um casamento destruído. O meu pai, ele achava que cria em Jesus, mas ele não cria. Ele era um legalista, ele era um moralista, né, da igreja. Então, ele seguia regras, mais ou menos como outras religiões, né? Então, ele seguia regras a fim de encontrar Deus. E não é assim que a gente faz, né? A gente ama a Jesus e por isso nós queremos obedecê-lo. Então, a minha mãe decidiu não se casar de novo, mas ela foi altamente punida por igrejas como instituição e empresas, não como orgânico, como um corpo, como irmãos, como membros de um corpo, né? Que é vivo, Jesus. E isso foi muito triste para ela. Mas ela foi abandonada. Então, por que ela foi punida? Porque ela não podia trabalhar em ministérios. Se foi o meu pai que decidiu sair. E o meu pai, quando ele recasou, a esposa dele estava tentando achar Jesus. Ela veio de uma outra religião. E eles encontraram a Jesus juntos. Então foi uma bênção, porque hoje eu sei que não é mais imputado sobre o meu pai, ou seja, Deus não pesa a mão sobre ele do pecado de ter abandonado a minha mãe. E ele pode viver em paz. Ele é aceito numa comunidade cristã, evangélica, que prega o evangelho, que vive Jesus. E isso traz paz para mim como filha, tanto para o meu pai quanto para minha mãe. E já houveram situações no casamento do meu pai que ele claramente quis largar a esposa, como fez no primeiro casamento. Mas hoje ele é um cristão arrependido. Ele é um pecador arrependido. Ele não quer mais largar a mulher dele, apesar de ter muitos problemas no casamento. Quem é casado sabe que tem muito problema que a gente quer ir embora, né? Mas a gente não faz isso por causa de Jesus. Então, o que o pastor falou foi muito esclarecedor, assim. O que o irmão perguntou, né? Ele já está no 3º casamento. Ele é um pecador, ele é um adúltero. Mas se trata sobre graça e perdão, sobre abraçar e falar, irmão, que pena, que triste, sabe? Que triste que tu se divorciou já 3, 4 vezes.
Vamos tentar reatar o teu relacionamento com Deus primeiro, né? E daí depois você vai aprendendo sobre casamento. É muito legal que a gente tenha essas explicações aqui sobre a Bíblia. Tem muitos textos esclarecedores e muitos textos que deixam a gente confuso. A verdade é que Deus não muda, Ele é um só. E a mesma lei que falou em Gênesis, fala também em Apocalipse, né? É sobre Jesus, é sobre andar com Deus, é sobre amar uns aos outros, é sobre olhar para um adúltero, já no quarto casamento, e dizer, que pena, irmão, sabe, que pena. Você está em pecado, mas Deus te perdoa. Então, isso é muito legal, essas perguntas, essa abertura que nós como igreja, né, presbíteros e membros, mas todos irmãos do mesmo corpo, essa oportunidade de aprender, isso é muito bom. Então, muito obrigada e acho que o que eles, né, tanto o Gideão como o pastor Hilário estavam tentando dizer se trata sobre perdão e graça. E isso é muito bom. Para mim e para minha mãe também. Boas notícias do Evangelho. Então, é isso. Ótimo. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. É promover um ambiente de aceitação, de acolhimento, mas sem macular o princípio, sem dizer que é vontade de Deus ou que não é vontade de Deus. Vamos manter o padrão de Deus no lugar que deve ser. E vamos caminhar na direção de Deus com o máximo de empenho possível e de aceitação. Às vezes a gente dificulta muito, às vezes a gente cria muitas regras que não expressam a verdade do Evangelho, a essência do Evangelho, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e que é o amor ao próximo como a nós mesmos. E aí nós vamos classificando pessoas, vamos classificando pecado, categorizando pessoas, categorizando pecado. E todo esse nosso empenho só serve para uma coisa, para nos separar, para nos distanciar, para minar o que deveria ser comum na igreja, que é o amor entre os irmãos, no desafio que é caminhar na direção do Senhor. Queridos, nós precisamos encerrar, e eu sei que talvez nós tenhamos mais perguntas, com certeza temos. O irmão Antônio quer comentar, então nós vamos finalizar com a palavra do irmão Antônio. Se você tem mais perguntas sobre esse assunto, e provavelmente tem, durante a semana vai pensar em mais coisas, traga a semana que vem, nós ainda vamos usar mais um domingo, se Deus permitir e se for necessário. Domingo que vem está planejado para isso, para a gente finalizar esse assunto de família e depois começarmos a falar sobre igreja, tá? E como isso afeta a nossa vida em comunidade. Tá bom? Aqui em Mateus 19, verso 9, nos diz o seguinte: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Aí fica aquela pergunta, como foi falado aí, né? Como que funciona esse tipo de coisa? Porque Deus e eu sabe o que eu passo, porque eu sou um desses, né? Estou no segundo casamento. E aí eu pergunto a mim mesmo, como que eu estou diante de Deus? Eu já tive conversa com alguns pastores a respeito da minha vida, e ele falou para mim o seguinte: irmão Barrada, é pecado, porque não é o padrão de Deus. Deus é contra o divórcio, mas Deus é misericordioso. E eu me alegrei um pouco por ouvir esse pastor falar isso comigo. Aí eu pergunto, eu queria uma resposta de vocês dois aí, que está aí na frente. Como que fica? Porque foi falado muito sobre pecado e sobre divórcio. Porque eu creio que mais para frente, eu já li, a Bíblia diz que o homem ou a mulher se separou, ele continua sendo casado. Para ele andar na presença de Deus sem pecado,
ele tem que ficar sem casar. Puxa, aos 45 do segundo tempo. O cara está divorciado e ele tem que ficar sem casar. A vontade de Deus é que ele fique sozinho sem casar. Qual que é a situação dele sozinho? Qual que é a situação dele sozinho? Ele vai servir a Deus sozinho. Sim, eu digo sozinho com relação ao casamento que ele tinha. Qual que é a situação dele? Eu não estou entendendo a pergunta do irmão. O sujeito foi casado e agora está sozinho. Qual que é a situação dele? A situação dele é de divorciado. Certo, divorciado. É de adultério. É. É da vontade de Deus que alguém seja divorciado e que seja Não. um adulto? Não. Ele ficar sozinho, divorciado, em adultério é a vontade de Deus? É porque ele fala que não case-se, fique solteiro. Deus odeia o divórcio. Ele odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Odeia sim. Deus odeia o divórcio. O cara está divorciado, está sozinho. Deus não aprova essa situação dele. Ele não aprova. Deus não aprova essa situação dele. Ele deveria estar casado com a primeira esposa. Era. Ele deveria estar casado com a primeira Ou esposa. desse certo ou não der. Ele não está fazendo a vontade de Deus casando pela segunda vez. Ele não está fazendo a vontade de Deus ficando sozinho. Ele está em adultério porque Deus odeia o divórcio. Ele deveria estar casado com a primeira. Certo. Ele deveria estar casado com a primeira. A situação de quem está sozinho é de adultério, é de divórcio. Deus odeia o divórcio. Se ele se casa de novo, ele é um adúltero, é um divorciado recasado. Se ele fica sozinho, ele é um adúltero, é um divorciado que está sozinho. Deus odeia o divórcio. Em ambos os casos, não é a vontade de Deus. Em ambos os casos, a vontade de Deus é que ele estivesse casado com a primeira esposa no primeiro casamento. O primeiro casamento é o que deve ser preservado. Ou ficasse sozinho, sem casar. Dizer que a vontade de Deus é que ele fique sozinho é dizer que Deus odeia o divórcio, é dizer que Deus aprova a situação do divórcio. Deus não aprova o divórcio. Deus não aprova o divórcio. Ele deveria estar casado com a primeira esposa. Ele não deveria estar nessa situação de divórcio. Então, irmão, se ele se separou, a vontade de Deus não é divórcio. Não é. Mas se ele se separou e divorciou, ele não casasse mais. Eu estou falando diretamente comigo. Sim. Eu estou nessa situação. Sim. Eu não deveria, eu já falei para muitas pessoas, se eu tivesse conhecido essa igreja há tantos anos que eu sou cristão, eu não tinha me casado. Teria ficado divorciado. Eu vou ficar divorciado sozinho, sem mais ninguém. Só se virar ao Senhor. Sim, essa era uma decisão que o irmão poderia ter tomado. Poderia, não pode mais. Poderia ter tomado. E se tivesse tomado a decisão de ficar sozinho, não poderia dizer que essa era a vontade de Deus, porque não era. A vontade de Deus era que o irmão estivesse com o primeiro casamento. Com o primeiro casamento. Deus odeia o divórcio. O divorciado que se mantém sozinho não é um divorciado mais brando, continua sendo um divórcio. Continua sendo um divórcio. Deus continua odiando o divórcio. A diferença é que ele é um divorciado que optou por ficar sozinho. O outro é um divorciado que optou por casar pela segunda vez. Em ambos os casos, nenhum dos dois pode dizer eu estou fazendo a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus era que você estivesse casado como você casou com a primeira. Deus odeia o divórcio. O divórcio nunca é uma possibilidade plausível. Ô, irmão, eu estou falando diretamente comigo, tá? Diretamente comigo. Sim. Pela vontade de Deus, não era para me ter casado. A Bíblia diz que o homem só está livre após a morte da mulher. A vontade de Deus era que o irmão estivesse ficado com a primeira esposa. Era que o irmão tivesse ficado com a primeira esposa. Não vamos suavizar o padrão de Deus. Não vamos suavizar o padrão de Deus. Vamos deixar o padrão de Deus no lugar que está. Quando o padrão de Deus não é possível mais, ainda assim é possível se buscar um relacionamento sincero com Deus. Ainda assim é possível se buscar um relacionamento com Deus, mesmo o padrão de Deus já não sendo mais possível. Situação difícil. Se eu puder finalizar, o irmão fez uma pergunta pessoal da situação dele. E qual é a situação dele hoje? Foi casado, primeiro casamento. Ele divorciou. Houve um pecado no divórcio. Deus odeia o divórcio. Se tornou um adúltero junto com a sua esposa, porque aquela união foi adulterada. Casou-se novamente. A situação hoje, está casado.
ele está casado. Está casado. Não há um pecado que Deus não perdoe. Não há um pecado que Deus não perdoe. E não há uma vida que esteja arrependida que não haja esperança. A gente sabe que há coisas que são irreversíveis. Irreversíveis. Se eu matar alguém, eu posso ir para a cadeia e ficar a minha vida inteira preso, mas eu não devolvo a vida que eu tirei. É irreversível. Eu, como assassino, encontro perdão. O apóstolo Paulo foi assassino. Encontra perdão. Mas eu não consigo devolver a vida que eu tirei. É irreversível. Quer dizer que um assassino nunca mais pode buscar Deus? Pode. Quer dizer que ele pode ajudar a salvar outras vidas? Pode. Mas ele não consegue apagar o que ele fez. A situação do irmão, Deus perdoa e hoje está casado. E a graça de Deus atinge a vida do irmão, como atinge a vida de qualquer outra pessoa. E que jovens que não estão casados, ou que estão para se casar, ou acabaram de se casar, sentem ao lado desse irmão, chorem com esse irmão, lamentem junto com ele, orem por ele e aprendam com o exemplo de vida dele. É para isso que a comunidade serve. Uma comunidade de graça, de redenção. Nós não precisamos de mais uma sinagoga aqui. Isso está cheio no mundo aí. Nós precisamos de uma comunidade que ama Jesus. Só na igreja você encontra isso. Em lugar nenhum mais você encontra. Em todos os outros lugares há uma lista de regras, de leis para ser aceito. Só em Cristo você tem liberdade e perdão. É isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu quero orar e encerrar o nosso tempo. Querido Deus, tem misericórdia de nós. Nós reconhecemos que a situação em que vivemos nesse mundo caído não é a situação para a qual o Senhor nos criou. E nós sofremos por isso, Deus. E cremos que isso é parte do sofrer por Cristo. Cristo sofreu por causa do pecado para nos salvar. E quando nós sofremos as consequências do pecado e nós lamentamos, isso também é parte desse sofrimento. Nós agradecemos porque essa vida tem coisas muito gostosas e agradáveis, prazerosas. Mas nós não nos alegramos em viver em um mundo caído no pecado. Por isso nós suplicamos que o Senhor coloque fim a essa desgraça que é o mundo afetado pelo pecado. E nós cremos que o Senhor já fez isso. Na cruz o Senhor já venceu o nosso maior inimigo. E estamos aguardando apenas o dia D. O dia em que Jesus volta e restaura todas as coisas. Até lá nos dá graça para voltar ao teu padrão máximo que pudermos. Para amar as pessoas como nós somos amados e perdoados por ti. Para suportar aqueles que sofrem, sem jogar um peso maior sobre os seus ombros, um peso que o Senhor não coloca sobre eles. Sejamos uma comunidade de amor, de pessoas doentes, arrependidas. É assim que o Senhor queria que a igreja fosse, e é por isso que nós te oramos. Cremos que o teu Espírito está em nós, para nos capacitar a nos tornarmos algo assim, uma comunidade assim. E é por isso que nós pedimos, sempre orientados pela tua palavra, mas sempre tendo a paz de Cristo como árbitro no nosso coração. Nós temos a mente de Cristo. Nós devemos amar como Cristo ama. Eu oro, Senhor, por misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.